Olá, moçada! Professor Roberto Cobra. Agora vamos ver um assunto muito solicitado pelas mais variadas bancas de concurso público deste país. Porcentagem ou percentagem, que é a mesma coisa. Vale a pena aqui uma dedicação especial, tá? Porque é um assunto bastante solicitado pelas bancas. Inclusive, no meio de outros problemas, a porcentagem acaba aparecendo no meio de resoluções de outros problemas. Bora lá? Deixa eu te projetar aqui alguns slides para você acompanhar comigo. Veja isso. Porcentagem. Opa! Está aqui. Ó. Porcentagem ou percentagem? Vamos ver de cara a simbologia e a operação matemática. Eu posso me referir à porcentagem de duas maneiras. Uma por um símbolo, a outra por uma operação matemática. Deixa eu te chamar para o quadro aqui, ó, que isso aqui já vale a pena como um diferencial. Assim, ó, calcule 25, olha lá, por cento. Então, a primeira maneira de se referir ao percentual é usando o símbolo, esse é o símbolo de percentual. Mas veja, você não vai fazer conta com o símbolo. O símbolo ele é muito usado para fazer perguntas, para dar respostas, para que um texto de questão te dê informações sobre o que o examinador deseja. Aí ele usa o símbolo. Mas na hora de fazer conta, gente, respira. Você não vai fazer a conta com símbolo. Você vai fazer a conta com uma operação matemática. Lógico, né? Lógico, olha só. Operação matemática é para fazer conta. Portanto, escrevi isso aqui, ó, 25%. É como se você estivesse dizendo, é 25 sobre 100. Portanto, isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó, 25%, sem nada mais. 25%. 25%. Cento é 100. Sabia, né? Cento é 100. 25%. Portanto, esta fração, ó, indica um percentual. Toda fração indica um percentual. Observa, ó, toda fração indica um percentual. E 25% você pode simplificar. Ó. Você pode simplificar aqui, primeiro por, ó, se quiser dá para simplificar por 25. Se você simplificar por 25, esta fração aqui, ó, 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. Então, escrever 25% é a mesma coisa que escrever 1/4. Respira. Daqui para frente, olha o upgrade cerebral. Ó. Toda vez que você encontrar uma fração, isso vem de um percentual. 1/4. Se você quiser dividir, 1 dividido por 4 é só dividir. Ó. 1 dividido por 4. Coloca um 0 aqui, vírgula. Dá 2, 2 vezes 4, 8, para 10 dá 2, abaixo 0, aqui dá 5, 5 vezes 4, 20. Claro, né? 25 por 100 é 0,25, que é 1/4. Ó. Esta é a operação matemática. Portanto, quando você for fazer conta, você não vai usar esse símbolo. Símbolo é legal, é importante para você perguntar, dar resposta, dar informações no meio de um enunciado. Mas na hora de fazer conta, a brincadeira é assim, ó. Quer ver só? Escreva 32% em símbolo. 32% em operação matemática. Ao fazer isso, imediatamente dá para simplificar. No mínimo por 2, ó. 16 por 50. Por 2 novamente. 8 por 25. Então, eu posso escrever 32% assim. Simplifica e simplifica mais ainda. E é claro que 32 dividido por 100, mesma coisa que 8 dividido por 25, é 0,32. Portanto, quando você encontrar 0,32, que é 8 dividido por 25, de onde vem 8
0,32. Vem de 32 dividido por 100. Vem de 32%. Se aparecer, ó, 0,17, 0,17, da onde vem 0,17? Vem da divisão 17%. Vem da divisão 17%. 17%, 17 sobre 100, 0,17. Simples assim. Portanto, você pode ir do símbolo para a operação matemática, como da operação matemática para o símbolo. Simples assim. Tá claro? Na hora de fazer conta, operação matemática. Na hora de ver perguntas, dar respostas, verificar dados, aí a gente olha o símbolo. Toda fração vem de um percentual. Toda fração vem de um percentual. 1/4 é 0,25, 25%. Belezinha? Maravilha? Deu o seu print? Vamos para a tela seguinte. Já já você vai ver isso aqui na prática. Como é que você faz na prática? Olha só. As porcentagens costumam ser indicadas pelos símbolos. Olha lá, ó. Percentual, como está aqui, que se lê por cento, ou na forma de fração. Olha lá, ó. Deixa eu te chamar aqui para o slide. Ó. As porcentagens podem ser indicadas pelo símbolo, como está feito aí, ou então na forma de fração. Esse é o símbolo, que se lê por cento, ou na forma de fração. Vera, 33% por símbolo. É a mesma coisa que 33 sobre 100. Ó. A mesma coisa que 36. Repara que aqui desapareceu o símbolo. Por quê? Apareceu o porcento, 33%. Que é a mesma coisa que 0,33. Portanto, quando você olhar o 0, isso também vem de fração. Isso também vem de um percentual. 50%, olha lá, ó, 50%, 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,50. 72%, que é a mesma coisa que 72 sobre 100, você poderia até simplificar, 36 sobre 50, 18 sobre 25, ou dividir 72 por 100 em 0,72. 7%, ó, 7%, sim, é 7 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,07. Os símbolos são eventualmente usados para perguntas, respostas, né? Verificar dados dentro de um enunciado. É somente uma representação. Guarda isso, cara. Percentual, aquele símbolo, é somente uma representação. Já as frações são utilizadas para a gente realizar contas. Vamos ver como é que eu faço isso? Assim, ó. Olha só. Uma maneira segura de calcular a porcentagem é montando uma regra de 3. Tá. É uma maneira segura. Digamos que não é assim a ideal, mas vamos lá, ó. Uma vez são grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, para calcular 16% sobre uma prestação de 800. Respira. Eu quero calcular 16% sobre uma prestação de 800. Vou chamar você para a tela cheia e explicar o que eu fiz aí. Aqui, ó, 16% de 800. Ó, 16% de 800. Você pode montar uma regra de 3. Cara, não é o ideal, mas é o que a maioria faz. Não é o ideal. Eu já vou te mostrar qual é o ideal. Regra de 3 é assim, ó. 100% corresponde a 800. 16% corresponde a X. É uma regra de 3 simples. Como são grandezas diretamente proporcionais, ó, basta você multiplicar cruzado. 100 vezes X, 100x. 16 vezes 800, vou deixar indicado. 16 vezes 800. O x vai ser igual
16 vezes 800 dividido por 100. Simplifica, simplifica. 8 vezes 16. 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Com 4. 8 vezes 1 dá 8 e 4, 12. 128. Vou te mostrar ali na tela que 16% de 800 dá 128. Montou uma regrinha de 3. Agora, qual é o jeito ideal? Cara, o jeito ideal é você entender que quando você calcula um percentual, você calcula em percentual de alguma coisa. Seja essa alguma coisa, mas seja ela o que for. Dinheiro, prestação, salário, número de cabeças, seja o que for. 16% de 800. Esse D, matematicamente, significa vezes, quando você trabalha aqui em fração. Então, você faz assim, ó, em vez de escrever 16% em símbolo, olha como é que você escreve, ó. 16 por cento. Simples assim. Primeiro que você já fez um upgrade. Você está vendo que o símbolo se transforma em operação matemática. 16%. D é vezes. Sempre. 16% de vezes 800. Você já vai direto, ó. Direto para cá, ó. Olha só. Simplifica. 8 vezes 16. 8 vezes 16, 128. Olha a brincadeirinha. Assim a maioria faz. Para que tudo isso, cara? Assim é o jeito que se faz. Calcule 12% de 27. Para não dar exato mesmo, ó. Calcule 12% de 27. Simples assim, ó. 12% de 27. Agora não dá simplificação? Bom, tem por 100, mas não precisa. Multiplica em cima. Faz assim, ó. 27 vezes 12. 12 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Uma vez 27 dá 27. 4, 2, 3. Isso aqui dá 324 sobre 100. Gente, como está sobre 100, é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. É só isso, cara. 324 por 100 é igual. Vou escrever aqui embaixo. Ó. 3,24. Desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100. Simples assim. Tá claro? Então respira. Para calcular um percentual, transforma o símbolo em fração de vezes do que você quiser. Se der para simplificar bem, se não der, multiplica em cima e divide por 100. Dividir por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. É uma operação rápida, simples, tranquila, muito tranquila, que muita gente faz uma confusão federal em cima disso. Ok? Às vezes, ele faz assim, ó. No lugar de 16%, ele fala assim, ó. Alguém comeu 3/4 de 800. Olha só, mudei o problema. 3/4 de 800. 3/4 é fração. É operação matemática. Olha como é que você escreve isso. Ó. Deixa eu apagar aqui. Como é que eu faço para calcular 3/4 de 800? Isso aqui também é um percentual. Eu faço 3/4 de. Vai dormir hoje rezando o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, e lembrando que o D significa vezes. 3/4 de vezes 800. Isso vale 800 por 4, dá 200, vezes 3, 600. 800 por 4 dá 200, vezes 3, 600. Simples assim. Então, você pode calcular o teu percentual. Caiu o símbolo? Passa para a fração. Já deu a fração? Maravilha, cara, ele já deu a fração, então calcula direto. Percentagem é uma fração. Já já vamos ver como é que isso aparece nos testes.
mostrar para você novamente aqui, ó. Veja, olha lá. 800 corresponde a 100%, x 16 vai dar o 128. No entanto, ó, olha o que o tio mostrou para você. Ó. Porém, a maneira eficiente, a maneira eficaz, a maneira esperta é usar a representação de frações, porque percentual é uma fração. E você vai usar uma operação matemática, que é a fração. Veja, para calcular 16% sobre uma prestação de 800, vamos fazer o quê? Está aqui embaixo, ó. 16 sobre 100, D vezes 800. Simplifica os zeros, 16 vezes 8, 128. Simples assim. Ok? Cuidado com isso que eu vou te falar aqui, ó. Porcentagens sucessivas. Porcentagens sucessivas é uma sobre a outra. Então, o examinador vai dizer assim, ó. O Paulo tinha um salário de 20, recebeu um aumento de 10%, e no mês seguinte recebeu mais um aumento de 10%. Mas eu não sei por que os caras fazem. O salário dele era 10. Recebeu 10, 20. Recebeu 10%? Maravilha, é o primeiro aumento. Recebeu mais um aumento de 10%? Ele não recebeu um aumento total de 20. Quer ver? Antes de eu te dar o exemplo, vem aqui comigo para a tela cheia. Olha o que significa porcentagens sucessivas. Porcentagens sucessivas é uma sobre a outra. Veja só. Problema hipotético, a situação hipotética. Paulo tem um salário. Olha, eu vou colocar um número pequenininho só para você perceber como é que funciona. Paulo tem um salário de 80. Ok? Seja 80 dólares, 80, é 80. 80 o salário dele. Aí, o Paulo recebeu em um mês 10% de aumento. Isso em um mês. No outro mês, ele recebeu mais 10% de aumento. Aí o cara fala, bom, é moda, né? Se ele recebeu 10, depois 10, então ele recebeu 20. Não, ele não recebeu 20. E se ele recebesse 20, seria assim, ó, seria 20 por cento de 80. 20% de 80, 1, 2, 1, 2, 2 vezes 8, 16. Ele receberia 16 de aumento. De 80, ele iria de 80 mais 16, ele iria para 96. Mas não, essa é a conta errada. Porcentagens sucessivas, o segundo percentual é sobre o resultado da primeira. Paulo tem um salário de 80, recebeu 10% de aumento. Então, olha como é que você faz. Ó. 10% de 80. Claro que você sabe isso mentalmente, eu só estou te dando um exemplo. Ó. Ele recebeu um salário de 8. Se ele recebeu um salário de 8, ele ganhava 80. Cara, ele foi para 88. No próximo aumento de 10, no outro mês, ele não ganha 80, ele ganha 88. Então, ele vai receber 10% de 88. Então, você faz agora, ó, 10% de 88. Ó, simplifica um zero, fica 88 dividido por 10. Ele vai receber mais 8,8 de aumento. Ó. Mais 8,8. Se ele ganha 88, ele vai para 88 com mais 8,8. Opa, vamos fazer direitinho, né? 88, que ele já ganhava, daqui, mais 8,8. 88,0. Vai dar 8, 16, 9. Ó. Ele vai para 96 com 80. Se você fizesse 10 mais 10, 20, e botar 20 em cima do 80, ele ganha 16. E 80 com 16 vai para 96. Ah, professor, mas é pouca diferença. É a diferença que te põe dentro de um concurso. É a diferença que te põe dentro de um concurso. Não se soma percentuais sucessivos, não se soma. Você faz um, vê quanto dá, depois você faz o outro. Bastante pedido nos concursos também, apesar de simples. Eu só coloquei aqui números bastante
simplórios, pequenos, para você entender o processo. Não faça isso aqui, ó. Ganhou 10, depois mais 10, então ganhou 20. Não. Ganhou 10 fez o resultado, depois 10 sobre o resultado. 10% de 10%, mais 1%. Beleza? Vamos ver aqui, ó, porcentagens sucessivas. Observa que em questões de porcentagens sucessivas, observa bem, ó, uma porcentagem incide sobre a outra, portanto, elas não podem ser somadas. Veja, uma camisa de 100 pila, exemplo, sofreu um aumento de 20%. E na semana seguinte, mais um aumento de 20%. Então, veja, hoje ela recebeu 20% de aumento, na semana seguinte, mais 20% de aumento. Muita gente acha, na hora do concurso, na hora da adrenalina alta, acha que recebeu 20 mais 20, ele recebeu 40. Ele acha que recebeu 40, mas ele não recebeu 40, não. Quer ver? Olha só. Na primeira semana, teve um aumento de 20%. Veja. O primeiro aumento, olha lá, 100 que ele tinha, mais o 20% de 100. 20% de 100 dá 20. 100 com 20, a camisa passa a custar 120. O segundo aumento de 20 é sobre o 120, ó. Ela já custa 120. Então, é 120 mais 20% de 120. 20% de 120, gente, dá 24. E 120 com 24 dá 144. O valor inicial era 100. O valor final é 144. Respira. O valor inicial é 100. O valor final é 144. Então, ele não recebeu 40% de aumento, e sim 44. Quer ver? Vou chamar você para o quadro. Olha isso, ó. Guarda esse exemplo. Guarda com carinho. Olha isso aqui, ó. Uma camisa custava 100 pila. Está aqui, ó, 100. Na primeira semana, ele recebeu um aumento, mais 10%. Em símbolo, 10% de... Mentira, o teste diz 20%. Na primeira semana, recebeu 20% de 100. E na segunda semana, mais 20% de aumento. Só que em cima desse resultado. Muita gente acha que vai dar 40%, mas não vai. Primeiro aumento, ó, 20% sobre o 100. 20% de 100. Ó, aumento de R$ 20. Então, ela vai custar 120. Agora, 20% do que ela custa. 20% de 120. 0 com 0, 0 com 0. 2 vezes 12, 24. Aumenta 24. 120 mais o 24, 144. Então, o examinador pode te fazer duas perguntas. Era 100. Passou a custar quanto? Passou a custar 144. Sofreu um aumento em percentual de quanto? Olha, é só olhar. Respira. Quanto era? Era 100, lá no começo. Quanto é agora? 144. Aumentou 44 em cima dos 100. Aumentou 44% e não 40%. Aumentou de 100 para 144 e não de 100 para 140. Veja, é um exemplo simples. Quem já conhece não erra mais isso. Mas tem gente errando isso aqui ainda. Isso aqui está tirando gente de concurso. Não pode mais, né? De jeito nenhum mais. Entenda por que é assim, tá? Não só decora. Maravilha? Tá lá, ó. O pessoal acha que é 40. Não é 40, é 44. De 100 para 144.
Vamos ver alguns exemplos? Direto, ó. Um funcionário do fórum percebe, né, que sua produtividade não está contente do juiz com quem trabalha. Historinha. Assim, toma como próprio desafio aumentar sua eficiência em 10% no primeiro mês. Ó, 10 no primeiro mês e 20 no segundo mês. Esses dois aumentos consecutivos, sucessivos, equivalem a um único aumento de quantos por cento? Repara, ó, que ele não te informou no início qual era a produtividade dele. Ele apenas vai sofrer dois aumentos. Quando o examinador fizer isso, chama a primeira produtividade de 100%. Quer ver? Ó? Um funcionário percebe que sua produtividade não estava contente. Então, ele fez um desafio para ele mesmo. Ele vai aumentar a produtividade. Chama a produtividade inicial de 100. Teste diz, no primeiro mês, aumenta 10%. Dá para fazer de cabeça, claro, né? Porque sem cabeça é mais difícil. 10% de 100. Ó, aumenta 10. Então, era 100. Passa a ser 110. No segundo mês, diz o teu teste, que vai aumentar a produtividade em mais 20%. Só que agora, ó, é 20% de 110. É simples, cara. 20% de 110. Esse zero com esse com esse. 2 vezes 11, 22. Era 110. Mais 22, ó, mais 22. 110 mais 22 vai para 132. E como é que eu vejo o aumento percentual em um único aumento? Cara, era 100. Para quanto foi? Para 132. Aumentou de 100 para 132. Se você chamar o primeiro sempre de 100, aumentou de 32 em 100. Aumentou de 32%. Cara, probleminha simples de tudo para você fazer com tranquilidade. Esse caiu no TJ. Vou te mostrar lá o teste, ó. A resposta já destacada. 32%, letra B de bola. Maravilha? Esse é um assunto que vale a pena você se dedicar. Esse é um assunto que vale a pena você tirar um tempinho, né? E dedicar esse tempo exclusivamente aos percentuais. Falou, meus amores. Por enquanto, beijo no coração. Tchau.